Boa noite, meus amigos. Estamos de novo aqui nas nossas atividades do CEAFEC, né, dando continuidade aos trabalhos, das palestras. E hoje, com grande alegria, né, nós estamos novamente aqui com a participação do Dr. Donizete, né, com um tema que é muito caro para todos nós, né, falar sobre Jesus, as cartas de Paulo. Né. Então, nesse final de ano, né, próximo à data que comemoramos, né, o nascimento de Jesus, mesmo que historicamente tenha outras datas, mas é a nossa data que a gente relembra Jesus. Né? Então, doutor Nizete, muito obrigado por sua disponibilidade de tempo, está sempre aqui à disposição da nossa região, da nossa casa, apesar que não está presencial aí também, seus compromissos, pela a questão da pandemia, né, mas vamos utilizar a tecnologia, usar o que a gente tem de ferramenta, né, para ouvir, né, suas reflexões, né, sua motivação para essa obra, muito bacana. Então, nós vamos deixar, né, aí contigo, como o pessoal que já te conhece, não precisa de apresentações, né, com grande felicidade, estamos aqui recebendo o Dr. Donizete. Donizete, por gentileza, fique à vontade, né, e a palavra é sua. Boa noite, Humberto. Boa noite, irmãos e irmãs do Centro Espírita Amor, Fé, Esperança e Caridade. Queria agradecer bastante o convite que me foi formulado para estarmos aqui hoje, às vésperas do Natal, para conversarmos sobre o Evangelho. E quando nós pensamos no Natal, lembramos de Jesus, lembramos da sua mensagem, uma mensagem que está realmente repleta de convite ao amor, à fé, à esperança e à caridade. De tal maneira que a responsabilidade dos nossos irmãos que participam desta casa é bastante grande, não só para nós desfrutarmos dos ensinamentos de Jesus, mas também procurarmos colocá-los em prática na nossa vida. Passamos por uma pandemia, estamos nela ainda, e não sabemos o que vem pela frente, mas as nossas experiências são sempre evolutivas. O Evangelho deve estar na nossa vida, nos fortalecendo, nos animando e nos encorajando na fé, para que nós possamos vencer. O convite foi para que nós estudássemos a carta de Paulo aos Romanos, que é a nossa última obra, que é essa aqui, que Humberto disse que já foi adquirida pelo Clube do Livro. Esta obra surgiu de uma outra anterior, que é o estudo que nós fizemos sobre o cristianismo nas obras de Emmanuel. As obras de Emmanuel, tratando dos romances, tratando da história do cristianismo, são muito importantes e sempre me despertou a atenção. E, recentemente, há algum tempo, nós resolvemos fazer um estudo para tirar a essência do cristianismo, da história do cristianismo dos primeiros tempos, da época de Jesus, posterior a Jesus, para que nós pudéssemos realmente aproveitarmos a empolgação, a animação, o sacrifício dos primeiros cristãos e podermos continuar hoje com as nossas atividades espíritas, que trazem embutidas o cristianismo. A moral espírita é a moral do Cristo, tanto que Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos qual o maior modelo, o melhor modelo de homem que passou pela Terra para servir para nós de modelo e guia, a resposta foi Jesus. Então, nós precisamos retornar ao entendimento aprofundado das palavras de Jesus, do Evangelho como um todo, o Novo Testamento como um todo. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, se preocupou em estudar as lições morais de Jesus, que são aquelas que não têm divergência. Todos nós, mais ou menos, estamos unânimes no entendimento dos ensinamentos morais que são elevados, que nos sugerem, que nos convidam à prática incessante do bem.
Então, nós nos preocupamos com isso, nos preocupamos em aprofundar o conhecimento, porque não só aquelas palavras, aqueles ensinos que Allan Kardec retirou do Novo Testamento para estudar, mas muitas outras passagens que nós encontramos no Novo Testamento são importantes ao nosso processo evolutivo, ao nosso crescimento moral e espiritual. E ali, estudando, especialmente Paulo e Estevão, que trata em grande parte, em grande tempo, do cristianismo iniciante, porque Paulo, sem dúvida, foi o grande expoente, o grande divulgador da mensagem do evangelho naquele tempo, por cerca de 30 anos, com sacrifício, com luta, com dedicação. Esse nobre espírito nos deixou elevadas mensagens nas suas cartas. E essas cartas, vai dizer Emmanuel, surgiram da preocupação do próprio Paulo em atender aos chamamentos, às súplicas daqueles colaboradores das igrejas que ele próprio fundou nas suas viagens pela região, pela Grécia, pela Ásia, pelo Oriente. E esses companheiros convidavam Paulo a estar retornando às suas igrejas para resolver diversos problemas, para estimular, para resolver conflitos. E ele, então, se encontrava angustiado com essas súplicas, porque não podia estar ali pessoalmente para atender a esses pedidos. Certo dia, ele recebeu a presença, segundo ele, de Jesus. Sentiu que era realmente Jesus que estava ali. E ele, então, ouviu Jesus dizer, como está anotado por Emmanuel, não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. E a complementação é muito interessante e serve para nós nesses tempos em que nós estamos nos adaptando a uma nova realidade, que é a comunicação virtual, como nós estamos fazendo aqui. Vejamos o que Jesus disse para Paulo: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Olhem só como é muito interessante isso, né? Porque hoje, muitas vezes, nós não temos os colaboradores, os grandes expoentes do movimento espírita para vir participar da nossa casa, né? E nós gostaríamos, o Divaldo estivesse visitando a nossa casa para trazer as suas emoções, a sua mediunidade, a sua palavra. Dificilmente é possível isso, porque o Divaldo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É praticamente impossível isso. Mas se a presença do missionário é gostosa para nós, poder abraçar, poder ver de perto, como eles gostavam em relação a Paulo, mas o que é mesmo importante é a mensagem. São os ensinamentos que o missionário nos deixa. E na doutrina espírita, nós temos esses missionários nos trazendo as suas mensagens pelos livros. Então, o Centro Espírita hoje pode estar com o missionário, pode estar com o lidador do movimento espírita através de seus livros, fazendo reuniões, estudando. Como eu sei, o Humberto disse isso, que acontece aí no Centro Espírita, no AFEC, estudando em grupo, debatendo. Nós fazemos isso aqui também. Fazemos, por exemplo, muito com as obras de Kardec. O missionário Kardec, professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, já retornou ao mundo espiritual, mas deixou a sua mensagem, deixou-nos o seu ensinamento,
que todos os dias nós estamos folheando, estamos estudando, para entendermos melhor a mensagem da espiritualidade para todos nós. Então, o que importa é o conteúdo do ensinamento, é o conteúdo da mensagem. E no caso das cartas, das epístolas de Paulo, Jesus acrescentou que elas seriam inspiradas por Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, morto mesmo pelo Paulo. É muito interessante porque o perseguidor e a vítima, né, o assassino e o mártir estavam juntos na mesma tarefa para o Evangelho, para o Cristo, né, numa reconciliação perfeita, numa demonstração de amor e dedicação ao Evangelho. Então, as cartas de Paulo, na verdade, são obras mediúnicas. Paulo era intuído, era inspirado pelo Espírito Estevão, que era o intérprete do pensamento de Jesus para a humanidade. Então, hoje, nós consideramos, e assim a humanidade considera, a humanidade cristã, que o Evangelho não se resume apenas nas 4 obras dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas em todas as cartas que estão ali reunidas no Novo Testamento, que são inspirações divinas, são obras mediúnicas que nós podemos considerar, estudar, refletir, analisar. E então diz Emmanuel que assim que Paulo começou o seu trabalho de enviar cartas às igrejas, elas passaram a ser copiadas, estudadas, refletidas e sentidas em toda parte. Porque quando Paulo começou a escrever as suas cartas, as únicas anotações que estavam correndo por toda a região eram as anotações de Mateus, em pergaminhos, que eram copiados, partes que interessavam a cada um e que eram disseminadas. O próprio Paulo estudou sobre as palavras de Jesus nos pergaminhos anotados por Mateus e copiados. Então, as primeiras anotações que nós tínhamos do Evangelho eram as cartas de Mateus, e as seguintes, o Evangelho de Mateus, e as seguintes foram as cartas de Paulo, que começaram a percorrer toda a região, todas as igrejas, e chegou às mãos do próprio Pedro, lá na igreja de Jerusalém, que é a primeira igreja do cristianismo. Então, Pedro, ao pegar as cartas de Paulo, se comoveu, se emocionou, e ele vai dizer, nas palavras de Emmanuel, que essas cartas de Paulo, do convertido de Damasco, deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seus seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período na história do Evangelho. Olha que interessante, né? Nós tivemos o Cristo, tivemos as anotações de Mateus, e as palavras do Cristo, mas a vivência de Paulo, constituíam um novo momento, como aconteceu com o Espiritismo. Nós tivemos a base doutrinária em Allan Kardec, mas não podemos desconsiderar que após Chico Xavier, nós tivemos também um novo momento na história do Espiritismo, abrindo realmente as portas da espiritualidade para que nós pudéssemos ampliar o entendimento das verdades espirituais, para podermos entender melhor aquilo que os espíritos superiores disseram a Allan Kardec, e que ele, com toda a sabedoria, com toda a sua pedagogia, resumiu ali nas 5 obras básicas. Então, nós temos um conjunto de obras sensacionais, profundas com relação às leis morais, que são aquelas que estão catalogadas no 3º livro, a 3ª parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, que resume mais ou menos, ou explica mais ou menos, aquilo que está contido no Evangelho, no Novo Testamento.
que nós precisamos estar aprofundando para termos uma vida melhor e contribuirmos para uma vida social também melhor. É assim que nós devemos constituir. O Emmanuel já nos deu uma grande contribuição no aprofundamento do estudo do Evangelho, do Novo Testamento, na sua coleção Fonte Viva, naqueles livros que nós conhecemos, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, né? Essas obras em que Emmanuel vai analisar ali, versículo por versículo, às vezes um trechinho, um pedacinho só, e nos traz um ensinamento, amplia o entendimento, né, para que a gente possa realmente compreender a mensagem do Cristo para a atualidade, como que nós podemos transformar esses ensinamentos numa atitude, numa conduta para a nossa vida. O que nós procuramos fazer nessa carta aos Romanos, porque Emmanuel, na sua coleção Fonte Viva, ele faz análise de vários versículos dessa carta, mas nós ficamos refletindo que talvez fosse bom nós fazermos um estudo dessa carta, porque é uma das cartas, a carta aos Romanos, é uma das cartas mais conhecidas e mais estudadas entre os cristãos. Os católicos, os evangélicos, eles consideram uma das cartas mais importantes. No movimento espírita, nós não temos esse cuidado, essa preocupação de nós estudarmos as cartas. Temos algumas obras estudando essa carta aos Romanos, que nós estudamos, toda a carta está contida neste livro, e nós estudamos, então, alguns versículos separadamente, ou conjuntos de versículos que dizem mais ou menos a mesma coisa, que estão no mesmo contexto, e nós fomos fazendo uma análise à luz dos nossos conhecimentos sobre a doutrina espírita. E nós ficamos, assim, bastante felizes de podermos ter uma interpretação. Pode ser que para alguns não esteja correta, mas foi aquilo que nós entendemos e que nos permitiu compreender melhor o pensamento de Paulo, porque quando nós vamos estudar a carta de Paulo Romano, nós precisamos ver todo o contexto daquela época, né? Como nós estudamos também os evangelhos. Nós não podemos querer entender o evangelho apenas com o olhar atual, porque nós temos as traduções, nós temos os nossos costumes, mas a língua utilizada naquela época, que eram algumas, como o grego, como o latim, como o hebraico, né? Como o aramaico, o grego mais culto, o grego mais usual, o grego mais comum daquela época. Então, nós temos que entender o contexto, como que as pessoas viviam, como que os discípulos viviam, como que Jesus vivia naquela época. Então, a gente precisa entender isso para poder tirar a verdade, ou uma melhor compreensão, podemos dizer, daquilo que Paulo quis dizer. Então, há muitas dificuldades. Eu mesmo tive essas dificuldades. Porque quando nós vamos lendo a carta de Paulo aos Romanos, como outras cartas, assim como também o Evangelho, muitas vezes há uma citação que está relacionada com o Velho Testamento. E se você não vai buscar esse versículo, esse contexto do Velho Testamento, você fica meio perdido aqui para entender essa mensagem. Então, nós temos que fazer uma abrangência maior, entender o contexto, o conjunto daquela época, para que nós possamos compreender melhor tudo isso aí. As cartas, assim como o Evangelho, podem ser entendidos em diversos aspectos. Um aspecto religioso, um aspecto histórico, filosófico e até mesmo psicológico. Depende do olhar que você dá. Então, nós não podemos ficar presos à letra morta do texto, à letra fria do texto, mas entender o espírito da mensagem
E aprofundar o conhecimento é muito importante fazer isso. As traduções também influenciaram no entendimento dessas verdades. E aí, quando nós pensamos na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos compreender com Emmanuel que o Paulo, ele não tinha ido a Roma. Os cristãos romanos, eles se constituíram pela divulgação, pela mensagem de outras pessoas que não Paulo. Quando Emmanuel volta para Roma, aí nós temos que falar lá do livro Há 2000 anos, que é uma obra sensacional, a primeira obra de Emmanuel, o primeiro romance histórico de Emmanuel. Nós vamos ver ali que depois de todas as ocorrências em Jerusalém, naquela região, na Palestina, o Emmanuel volta, o Públio Lentulus, né? Volta com a família para Roma no ano de 47. O Paulo já estava divulgando, porque ele começa a divulgação por volta do ano 35, 36. Ele se converte em 35, 36, são mais 6 anos. Né? Por volta do ano 40 e pouco é que Paulo começa a fazer a divulgação da sua mensagem. Então, em 47, quando Públio Lentulus volta para Roma, ali já existiam cristãos, mas como as reuniões públicas de qualquer natureza eram proibidas, porque o imperador achava que podia ser um confronto com a administração romana, somente as funerárias é que podiam ter eventos, reuniões. E o que aconteceu? Eles se reuniam nas catacumbas. É interessante quando nós estudamos essas informações. Por que que os cristãos se reuniam em catacumbas? Porque somente os agrupamentos funerários é que podiam se reunir para honrar os seus mortos. Então, eles iam para as catacumbas, que eram cavadas nas rochas, nas montanhas. Eles faziam cavernas. E lá dentro, em locais mais amplos, é que eles se reuniam. Então, a Lívia ia com a sua serva Ana para as catacumbas, ouvir palestras. Vejam as dificuldades, né? Usando achotes, caminhando no escuro, para participar num ambiente tosco, né? Improvisado, para ouvir os oradores cristãos, os missionários cristãos, os divulgadores da Boa Nova. E hoje nós vamos ao centro espírita com toda a facilidade, com carro, com moto, com ônibus, com facilidade, sem proibições, e assim mesmo nós, às vezes, nos acomodamos em casa, não querendo ir lá. Então, estudar o cristianismo dos primeiros tempos é muito importante para fortalecer a nossa alma diante desse ensinamento maravilhoso e libertador que é a mensagem do Evangelho à luz do Espiritismo. Então, em 47, já existiam cristãos romanos que eram gentios convertidos, romanos convertidos e alguns judeus convertidos também que moravam em Roma. E então o Paulo, ele sempre teve o anseio de ir a Roma, levar uma mensagem, como ele vai dizer na carta aos Romanos, compartilhar dons, né, com os romanos, né, tirar alguns frutos daquela relação com os romanos. Mas até aquele momento, diante das suas dificuldades, muito trabalho que ele tinha, ele ainda não havia conseguido ir até Roma. Mas ele já estava se preparando para isso. Quando ele saiu de Éfeso, Éfeso vai ser aquela cidade onde morava João com Maria. Maria vai morrer em Éfeso. Tem uma história muito interessante contada no livro Boa Nova sobre isso. O Paulo sai de Éfeso e vai para Corinto. Corinto é a cidade do coração do Paulo. Por quê?
porque a noiva querida dele, a Abigail, que também o assessora do plano espiritual, Abigail e o seu irmão Gesiel, que é o próprio Estevão, eram de lá. Então, a igreja de Corinto foi algo muito sensível ao coração de Paulo. Então, por volta do ano 55 a 58, mais ou menos, Paulo, estando lá em Corinto, resolve antecipar a sua ida até os romanos. Mandar uma cartinha lá dizendo, olha, eu vou aí conversar com vocês em breve. Na verdade, não é uma cartinha, é uma cartona bastante grande, bastante inspirada, com excelentes ensinamentos para todos nós. Então, ele escreve essa carta com muita emoção e pede para uma amiga de chamada Febe, ele cita isso na carta, para que ela a leve até aos romanos. Essa Febe era de Cencreia, era uma cidade ali perto de Corinto. E ela, então, leva aquela carta para lá. E essa carta ela vai ser muito bem apreciada. E o interessante é que quando Paulo se prepara para ir a Roma, ele recebe uma carta do Tiago Menor, falando das dificuldades, das grandes dificuldades da igreja de Jerusalém, que os fariseus, os sacerdotes do templo, queriam que Paulo fosse para lá. Porque o Paulo, inclusive, tinha uma ordem de prisão contra ele. E eles prometiam resolver aquela situação se ele praticasse lá certas condutas dentro do farisaísmo, do judaísmo, que não convém aqui nós entrarmos, né? Leiam Paulo e Estevão, leiam o nosso livro, que vocês vão entender essa parte muito interessante. E então, o Paulo, deixando de lado ainda Roma, ele segue para Jerusalém. E lá, ele acaba sendo preso, aprisionado, julgado, condenado à morte. Olha que interessante. Mas como ele era romano, ele tinha o título, ele era judeu, né, de Tarso, o pai dele havia conseguido o título de cidadania romana, ele apela para o imperador. Os romanos podiam recorrer das decisões e ser julgado pelo imperador. Então ele apela para Roma. E ele está ali, né, esperando, e aparece o Espírito para ele dizer, olha, é preciso, tranquilize o coração, que é preciso que você vá também dar o seu sacrifício em Roma. E ele espera 2 anos, vai então ser levado para Roma, para ser lá julgado pelo imperador. E antes de chegar a Roma, ele ele para numa cidadezinha chamada Puluse, e lá ele fica sabendo por um dos cristãos dali que a carta dele foi recebida com muita alegria, que eles gostaram da carta de Paulo, que ela era estudada ali por todos, com muita alegria. Então, Paulo é julgado ali, né, e é absolvido, vai inclusive para Roma, para a Espanha, que ele desejava pregar, e lá em Roma mesmo, ele continua o seu trabalho de divulgação, vai às catacumbas fazer as suas pregações, falar do evangelho, mas no ano de 64, depois que Nero coloca fogo em Roma, né, manda colocar fogo em Roma, e ele acolhe um aclamo da população, acusando os cristãos de serem os culpados pelo fogo, manda prender Paulo, não tem a coragem de condenar Paulo à morte, porque ficou com medo de romanos que eram favoráveis a Paulo, mas o prefeito de Roma manda prender Paulo
e manda que ele seja decapitado numa mata ali perto, uma floresta ali perto de Roma. E assim a mensagem do Paulo termina, mas ficaram as suas maravilhosas cartas, que se perpetuaram no tempo. Vejamos que hoje, quase 2000 anos depois do Evangelho, depois das cartas de Paulo, nós ainda continuamos estudando as epístolas, estudando, refletindo, não as compreendendo corretamente, dada a sua profundidade, mas encontrando nelas conhecimentos importantes para a nossa vida. E, com certeza, nós vamos estudá-las ainda por mais 1000 anos, porque trazem consigo verdades divinas, verdades espirituais, que nos ajudam a nós nos tornarmos criaturas melhores e buscarmos, assim, viver em paz, preparando a nossa vida espiritual para hoje e para amanhã, e procurando transformar a nossa vida no mundo numa vida melhor, numa sociedade melhor, uma humanidade melhor, em que o amor, a fé, a esperança e a caridade possam se fazer presente nas nossas vidas. Estamos precisando muito disso. Estamos precisando muito da generosidade dos corações de todo mundo. Mas nós, cristãos e espíritas, somos cristãos, temos uma grande responsabilidade. E Paulo fala sobre a responsabilidade dos cristãos por já terem o conhecimento. A grande luta do Paulo foi a de levar a mensagem aos pagãos, aos gentios. E a grande briga do Paulo é que os judeus, aqueles que seguiam o judaísmo, mesmo os cristãos judeus, eles não aceitavam muito os gentios. Eles queriam que os gentios se dessem à prática do judaísmo. Havia uma mistura ainda, né, principalmente com o Tiago Menor. E o Paulo se levantou a defender que o evangelho era uma mensagem para todas as criaturas, para a humanidade. E que se a mensagem do Paulo ficasse envolvida apenas no judaísmo, pelos judeus, ela pereceria, como de fato poderia ter acontecido, porque no ano 70, Jerusalém foi destruída por Roma, por Tito, e os judeus se dispersaram. Então, se a mensagem ficasse restrita entre os judeus, nós hoje não teríamos o evangelho, nós hoje não teríamos as cartas de Paulo e dos outros discípulos de Jesus. Então, por isso que nós respeitamos Paulo, admiramos Paulo pelo seu grande trabalho de coragem, de esforço, de sacrifício para levar a mensagem aos gentios, aos pagãos, como ele fez, para que a mensagem se espalhasse cada vez mais. E ele abriu as portas, abriu grandes portas, porque assim outros vieram atrás dele, foram atrás dele, para espalhar a mensagem do evangelho para todos os cantos, até que a mensagem do Cristo, ou cristianismo, se transformasse na Igreja Católica Apostólica Romana, depois nas outras vertentes, e que agora o Espiritismo procura revivenciar na sua simplicidade, na sua pureza, porque a mensagem do Cristo foi deturpada, foi alterada ao longo dos tempos, dada a nossa grande dificuldade, porque nós hoje somos os de ontem, né? Participamos também dessa história da evolução do cristianismo durante o tempo. Então, o Espiritismo está aí, procurando entender o Evangelho e viver o Evangelho na sua simplicidade. E nós precisamos, no Centro Espírita, guardar a simplicidade do Evangelho e do Espiritismo, não permitindo que ele seja deturpado, que ele seja misturado,
que receba, né, acréscimos indevidos de outros pensamentos, de outras filosofias, de outras religiões. Daí a necessidade de estudarmos sempre, né, entendermos a mensagem do Cristo, a mensagem de Kardec na sua simplicidade. Quando nós vamos estudar a carta de Paulo, nós podemos fazer alguma síntese, ou seja, a mensagem, as mensagens, melhor dizendo, que estão inseridas ali. Nós selecionamos as principais, que são 17. Obviamente, não vai dar para nós aqui detalharmos todas essas mensagens, esses ensinamentos, porque o nosso tempo é limitado. Mas nós vamos trazer algumas como estímulo, como provocação, para que nós possamos estar ali aprofundando o estudo e buscando também ler o que nós procuramos refletir. Uma primeira síntese. Paulo se apresenta aos romanos como um apóstolo destacado para pregar o evangelho, o que fazia por obra de Jesus. Está lá no primeiro versículo do primeiro capítulo da carta. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Jesus. Isso para nós espíritas é um grande exemplo, é um grande chamamento. Porque o Cristo chamou Saulo, depois Paulo, para o grande trabalho de levar a sua mensagem a todos os povos. Mas Paulo entendeu exatamente a sua mensagem, que a mensagem era de Jesus. Era preciso que ele se diminuísse para que a palavra de Jesus, a figura de Jesus, pudesse se destacar. Ele dizia: eu sou um servo de Jesus. O que importa é Jesus. Eu não importo tanto. É interessante que o Lucas, que é o repórter da carta da Atos dos Apóstolos, ele queria exaltar Paulo. Falou: não, Lucas. Você vai destacar a mensagem de Jesus. Eu sou apenas um discípulo. Eu sou apenas um apóstolo, né? Que é um mensageiro. Apóstolo significa um mensageiro. Eu sou escravo de Jesus. É preciso que eu diminua para que o Cristo cresça, né? E o Paulo fez isso. Ele era um doutor da lei, ele era um sacerdote, ele era bonito, falava línguas, era um orgulhoso fariseu, e ele se diminuiu, né? Se tornou um humilde, né? um simples tecelão, mas se engrandecia quando falava de Jesus. As pessoas ficavam pasmas, né, ouvindo a mensagem. Claro que existiram os incrédulos, os fariseus, os que escarneciam Paulo, mas era natural, né? Mas Paulo continuava sendo servo de Jesus Cristo, chamado como mensageiro para o evangelho, separado, né? Separado para isso. Porque a partir do chamamento de Jesus, ele abandonou o homem velho e tornou-se um seguidor da mensagem do Cristo. E ele não conheceu Jesus. Ele não foi como discípulo. Olha como o valor do Paulo é muito grande, porque ele não viveu com Jesus. O que ele tinha da mensagem de Jesus é que Jesus era um revolucionário que foi condenado à morte, como um criminoso. Daí a grande dificuldade de aceitar aquilo que os discípulos do caminho, o Estevão falava de Jesus, colocando Jesus acima de Moisés. Para ele era inconcebível aquilo que estudou e viveu, né? Divulgando Moisés. Agora vinha alguém que seria maior que Moisés, pois ele, convencido de que Jesus realmente era
o Messias prometido, aceitou ser separado, dedicou toda a sua vida a isso. E na carta, ele vai dar um grande destaque à fé. Muitos estudiosos, quando leem a mensagem do Paulo, acham que basta a fé, basta crer em Jesus, que isso salva. É uma falsa compreensão das palavras de Paulo. É você pensar um versículo e dar a esse versículo o entendimento que você acha, o entendimento particular. Eu sabia disso, mas quando fui estudar a carta, eu compreendi o sentido da mensagem, do que é aquilo que Paulo queria dizer. Ele fala assim, é pelo evangelho que seremos salvos, desde que seja vivido com fé. Vivido com fé. Ele vai fazer uma distinção entre a fé, a aceitação do evangelho pela fé, ou a aceitação pelas obras da lei. Porque o que são as obras da lei? São as recomendações, né? Os ensinamentos, a lei de Moisés, a lei divina. Então, a minha aceitação do evangelho, a minha aceitação das leis divinas, não pode ser por uma imposição, não pode ser por medo, mas tem que ser por uma fé consciente, como nós dizemos no Espiritismo, por uma fé raciocinada, por um entendimento, pela alegria do coração. É essa fé que realmente vale, que vai mudar a nossa conduta, né? Desde que o evangelho seja vivido. Não basta crer, é preciso viver o evangelho. E são as nossas atitudes que vão mudar a nossa conduta, que vai nos transformar em homens de bem, como diz Allan Kardec, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como em O Livro dos Espíritos. O homem de bem, de moral elevada. Ele vai dizer assim, o Paulo, no capítulo 1 ainda, porque não me envergonho do Evangelho do Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, nós não devemos nos envergonhar de viver o Evangelho, de viver segundo a proposta do bem, porque parece isso numa sociedade que muitas vezes prioriza a esperteza, prioriza a vaidade, o orgulho, a prepotência, o preconceito. Muitas vezes nós ficamos acanhados, que a gente vê o mundo agindo dessa maneira, mas não podemos. Nós temos que ter a coragem de viver o Evangelho, mesmo que sejamos reprovados pela nossa família, pelos nossos amigos, pela sociedade como um todo. Porque é isso que vai ajudar a mudar o nosso mundo para melhor. E ele diz assim, entre as quais também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Então, às vezes, nós pensamos assim, não, viver o evangelho, divulgar o evangelho é para alguns, né? Para espíritos elevados, para espíritos já são amorosos. Não. Vamos lembrar que Paulo era um criminoso. Matou Estevão, expulsou, aprisionou outros, corrompeu, prendeu, né? Se apropriou de bens. Ele era um criminoso, mas mudou. E nós podemos fazer isso também. Então, viver o evangelho, viver a boa nova, também é para nós. Nós também somos chamados, convidados para vivermos a boa nova. Esses são os tempos de transformação. Esses são os tempos do Consolador prometido por Jesus. É o tempo de preparação para uma era nova. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai anotar que com a chegada
do Espiritismo, já entramos na Era Nova. Então, desde 1857, o mundo de regeneração já está sendo preparado. Não é agora, já desde antes, mas vai levar ainda um bom tempo pela frente. E então, nesses tempos novos, os tempos do Consolador prometido por Jesus, que agora é representado pelo Espiritismo, o cristianismo redivivo, assim como Paulo naquele tempo, nós também somos chamados a representar o Evangelho, a sermos cartas vivas do Evangelho, onde estivermos plantados, na nossa cidade, aí em Oswaldo Cruz, aqui em Marília, onde cada um de nós, cristãos, espíritas, estivermos, ali somos chamados para falar da Boa Nova, para viver a Boa Nova, especialmente nós mesmos, para que possamos desfrutar desse fruto sazonado que é a mensagem do Evangelho, que está pronta para o nosso consumo, está madura. É chegado o tempo de nós nos transformarmos em criaturas melhores. Já estamos mais conscientes, mais despertos, e nós podemos contribuir para que o nosso mundo se torne um mundo melhor. Há outros sentidos na carta de Paulo aos Romanos. Nós somos os romanos, nós somos os hebreus, nós somos todos aqueles que vivenciamos as igrejas do Cristo. Portanto, encerrando a nossa manifestação, queremos dizer: guardemos as cartas do Cristo em nós, reflitamos sobre elas, coloquemos em práticas, vamos sentir essa mensagem com emoção na nossa intimidade. Agora, às portas do Natal, quando recordamos Jesus com mais carinho, que a mensagem cristã esteja presente nos nossos corações, fazendo-nos felizes, e que nós possamos ser instrumentos de felicidade, de alegria para o nosso próximo. Muito obrigado a vocês, um carinho, um abraço no coração e a minha gratidão pela oportunidade. Doutor Donizete, eu estou bastante sensibilizado, né, pela sua palestra, com tanta profundidade, né, de tanta informação e motivação da gente aprofundar, estudar as cartas de Paulo, né, como você colocou muito bem, né, nos toca, nos aproxima mais de Jesus, né, como você colocou no início, né, o espírito, né, dessas almas, né, luminosas estão aí nessas palavras, estão aí nessa herança. A gente cria uma conexão com eles quando a gente, né, volta a ler, se sintonizar com essas obras. Todos nós estamos assim muito agradecidos, né, pelo seu tempo, pela sua disposição, né, e agradecemos a Deus, né, por nós termos, como o Chico Xavier fala, né, existem postes que vão iluminando os caminhos da gente, né, nós não temos aqui, né, como você colocou, um Divaldo Franco, um Chico aqui perto, mas a gente tem o doutor Donizete, que é mais um dos postes de luz que nos auxilia na nossa caminhada. Estamos muitíssimo gratos, um grande abraço no coração para você, para sua família, para a turma aí de Marília. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Muita paz a todos vocês. Obrigado.